Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine um som que não é ouvido há 9.000 anos. Um som que vem de um instrumento feito com um osso de uma garça, por mãos humanas que nunca conheceram o metal, a roda ou a escrita. Pois esse som existe e está gravado. Em 1999, pesquisadores na China sopraram uma flauta de osso encontrada num sítio arqueológico chamado Jiahu. Para surpresa de todos, ela ainda funcionava. E mais, produzia uma escala musical quase idêntica à que usamos hoje. Essas flautas são os instrumentos musicais tocáveis mais antigos do mundo. Hoje, a gente vai conhecer a história da flauta de Jiahu, o povo que a criou, e o que esse som ancestral nos revela sobre a alma humana. Vamos nessa! Nossa jornada começa nas planícies férteis da China Central, uma região que milênios mais tarde seria conhecida como o berço da civilização chinesa. É aqui, na província de Henan, que em 1962, o arqueólogo Zhu Ji fez uma descoberta que, a princípio, parecia apenas mais um sítio pré-histórico. Mal sabia ele que estava prestes a desenterrar um capítulo perdido da história da humanidade, próximo à pacata vila de Jiahu. Por quase 2 décadas, o potencial de Jiahu permaneceu adormecido. Foi somente a partir de 1983 que uma série de escavações em larga escala começou a desvendar os segredos guardados sob a terra, revelando a verdadeira e surpreendente importância do lugar. O que emergiu foi uma vila neolítica próspera, ocupada continuamente por mais de 1000 anos, entre 7.000 a.C. e 5.700 a.C. Com uma população de centenas de pessoas, Jiahu era uma comunidade notavelmente avançada, cercada por um fosso, com casas semi-enterradas, cemitérios e evidências de uma organização social complexa, que incluía a domesticação de animais e o cultivo de arroz. E foi nos cemitérios, durante as escavações de 1986 e 1987, que a descoberta mais extraordinária veio à luz. Em meio a mais de 300 tumbas, os arqueólogos encontraram mais de 20 flautas primorosamente feitas de osso, enterradas ao lado de seus donos, um sinal claro de seu valor e significado. O material escolhido para esses instrumentos revela uma profunda conexão com a natureza. O osso usado era a ulna, o osso da asa, de uma ave majestosa. A garça coroada vermelha. Grande e elegante, a grus japonensis ainda hoje habita o leste da Ásia, e é um poderoso símbolo de longevidade, sabedoria e boa sorte. A escolha não foi acidental. A ulna da garça é naturalmente oca, longa e resistente, o que a tornava um material ideal. Mas não eram ossos quaisquer. Eles haviam sido cuidadosamente limpos, polidos até ficarem lisos, e o mais impressionante, perfurados com uma precisão espantosa. Cada furo era um ato de engenhosidade. Ao analisar as flautas, os pesquisadores notaram uma evolução fascinante. Os exemplares mais antigos tinham 5 ou 6 furos. Os mais recentes, encontrados em camadas mais jovens do sítio, já possuíam 7 e até 8 furos, indicando um desenvolvimento técnico e musical ao longo de séculos. Isso mostra que alguém, há 9.000 anos, não estava apenas fazendo furos ao acaso. Estava experimentando, ajustando, buscando as notas certas. Marcas de cálculo foram encontradas perto dos furos, sugerindo que eles mediam as distâncias para corrigir a afinação, numa busca consciente pela harmonia. Vamos olhar mais de perto o exemplar mais famoso, meticulosamente catalogado como a flauta número 1 da China. Feita a partir da ulna, o osso da asa de um grou da Manchúria, ela tem cerca de 20 centímetros de comprimento. Ao longo de seu corpo polido, vemos 7 furos precisamente espaçados, um testemunho da habilidade e do conhecimento acústico de seus criadores. É uma peça que une natureza, engenhosidade e uma profunda necessidade de expressão artística. Mas como saber como ela soava? A resposta veio em 1999, com um feito notável. O flautista Jing Xiaokui
da prestigiada Orquestra Nacional Chinesa, aceitou o desafio de usar uma réplica exata da flauta para gravar uma melodia. Foi um momento de conexão direta com o passado, uma ponte sonora de 9 milênios. O resultado foi simplesmente espantoso. A réplica produziu uma escala de 7 notas, quase idêntica à escala heptatônica moderna que conhecemos tão bem, o nosso familiar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa descoberta foi um verdadeiro choque para muitos musicólogos e historiadores. Por muito tempo, a teoria dominante era que a música tradicional chinesa se baseava exclusivamente na escala pentatônica, de 5 notas. Acreditava-se que a escala de 7 notas, mais complexa, teria sido uma influência cultural importada do Ocidente, e muito depois. As flautas de Jiahu não apenas questionaram essa teoria, elas a demoliram. Provaram que, 9.000 anos atrás, os habitantes daquela região já dominavam uma escala musical completa de 7 notas, desenvolvida de forma totalmente independente. E o mais fascinante de tudo é que podemos ouvir esse som ancestral. O som é suave, com uma textura um pouco rouca devido ao material orgânico, mas é inconfundivelmente musical, carregado de uma pureza primordial. Isso nos mostra que não eram apenas apitos rústicos para caça ou para chamar animais, embora essa possa ter sido uma de suas funções iniciais. A sofisticação da escala indica um propósito muito mais elevado. Eram instrumentos musicais de verdade, ferramentas capazes de expressar emoção, contar histórias e criar beleza. O fato de terem sido encontradas em túmulos sugere um papel sagrado. Provavelmente eram usadas em rituais xamânicos, cerimônias fúnebres ou celebrações comunitárias, conectando o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos através da música. Mas as flautas, por mais incríveis que sejam, são apenas uma faceta do tesouro de Jiahu. As escavações no sítio revelaram uma sociedade neolítica surpreendentemente avançada, que floresceu entre 7000 e 5700 a.C. Para uma comunidade da Idade da Pedra, eles demonstravam uma complexidade social e tecnológica muito à frente de seu tempo, desafiando nossas noções sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações. A base de sua subsistência era notavelmente diversificada. Eles cultivavam painço, típico do norte da China, e arroz, do sul, indicando que Jiahu era um ponto de encontro cultural e agrícola. Além da agricultura, caçavam veados e porcos selvagens, pescavam carpas no lago próximo e criavam porcos e cães. Impressionantemente, há evidências de que eles praticavam a piscicultura mais antiga do mundo, gerenciando populações de peixes para garantir uma fonte estável de alimento. Mas a sofisticação de Jiahu vai além da comida. Em algumas tumbas, foram encontrados cascos de tartaruga com marcas deliberadamente gravadas. Esses artefatos não eram aleatórios, estavam associados a rituais funerários, sugerindo um profundo significado simbólico e espiritual. Foram identificados 11 símbolos distintos, que muitos arqueólogos consideram uma forma de proto-escrita. Essa hipótese se baseia na semelhança de alguns símbolos com caracteres da escrita oracular em ossos, que surgiria milênios depois. Embora não seja um sistema de escrita completo, esses símbolos poderiam representar conceitos ou nomes, funcionando como precursores dos caracteres chineses. Se essa teoria for confirmada, Jiahu teria um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, antecedendo a escrita cuneiforme da Mesopotâmia em mais de 3.000 anos. E a inovação não parava por aí. Análises químicas de potes de cerâmica revelaram resíduos de uma bebida fermentada, uma mistura complexa feita de arroz, mel e frutas silvestres, como o espinheiro. Com 9.000 anos, esta é a evidência química direta mais antiga de uma bebida alcoólica no mundo. Essencialmente, o povo de Jiahu já produzia uma espécie de cerveja de arroz ou hidromel, provavelmente consumida em rituais e celebrações. Recentes descobertas, anunciadas em 2025, aprofundaram ainda mais nosso entendimento.
foram escavadas mais de 200 tumbas na área central do cemitério. Algumas continham caixões de madeira, os mais antigos já encontrados na China, e estavam repletas de objetos de prestígio, como as flautas de osso, artefatos de turquesa e cerâmicas finas. A grande variedade nos bens funerários entre os túmulos é um claro indicador de que já existia diferenciação social e especialização do trabalho. Alguns indivíduos eram enterrados com ferramentas agrícolas, outros com instrumentos de artesanato, e uma elite era sepultada com itens de luxo, como as flautas, sugerindo o status elevado de músicos ou sacerdotes. Uma tumba em particular, a de número 282, continha 5 flautas, um achado sem precedentes que reforça a importância da música nesta sociedade ancestral. O sítio de Jiahu nos dá um retrato fascinante de uma humanidade que, há 9.000 anos, já buscava mais que sobreviver. Eles buscavam beleza na música, significado nos rituais e prazer na fermentação. As flautas de osso são a voz desse passado, um eco que atravessou milênios para nos lembrar que a arte e a música são tão antigas quanto a civilização. Da próxima vez que você ouvir uma melodia, pense: há 9.000 anos, num vale na China, alguém já fazia a mesma coisa, com osso de garça e muita paciência. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre as maravilhas da arqueologia. Me conta nos comentários. O que você sentiu ao imaginar o som dessa flauta? O que será que eles tocavam? Vou adorar ler suas teorias. Compartilha esse vídeo com a galera que ama música e história.